Oração foi referente a ser igreja aonde eu estiver. Eu falo assim, o Espírito quer falar conosco, não é no sentido tipo para querer espiritualizar a situação, numa forma, o cara está querendo mostrar, não é isso. Eu entendo isso dentro de mim como uma verdade, como uma preocupação do céu para com a nossa vida. Porque a gente está vivendo no meio de uma geração muito religiosa, uma geração preocupada com muitas coisas e não com uma adoração no Espírito. A gente está diante de uma mulher aqui que essa mulher, ela estava interessada a saber aonde é que ela deveria adorar. Ela estava desejosa. Ela queria adorar da forma correta. Ela queria adorar da forma que se era para adorar. Por isso que ela fez essa pergunta para Jesus. Jesus vê um interesse bom no coração dela e decide ensinar a ela, e decide direcionar ela, dizer a ela: olha, vocês samaritanos não sabem quem vocês adoram. É isso que ele diz no texto. Depois você confere lá, João capítulo 4. Ele todinho. Ele diz: vocês não sabem quem vocês adoram. Mas nós judeus sabemos quem nós adoramos, pois a salvação vem do judeu. A gente está vivendo num tempo onde as coisas estão tendo um valor que elas não têm. As pessoas estão dando poder a coisas que são apenas coisas. Elas estão acreditando que ela colocando um objeto dentro da casa dela, ela vai estar protegida. Elas estão acreditando que através de algum instrumento ela vai conseguir uma proteção, uma salvação. Através de algum outro homem ela vai conseguir ter um contato com Deus. Elas vão se apegando a isso, sabe por quê? Porque elas ainda não tiveram um encontro com a verdade. Porque elas ainda não vão estar sabendo a quem é que elas vão estar adorando. Por isso elas vão estar agindo dessa forma. Existe uma grande diferença entre você saber e você ter entendimento. Saber e entender são coisas totalmente diferentes. Saber é ter ciência. É você só saber. Engraçado que quando a gente fala saber, não tem muita definição para dizer, é só saber. Adão e Eva sabiam que não deveriam comer do fruto e comeram. Quando você apenas sabe, você ainda é capaz de cometer um erro. Exemplo, você sabe que o pecado é errado, correto? O pecado é errado. Mas quando você apenas sabe que o pecado é errado, você ainda peca de novo, você continua pecando. Mas você não sabia? Agora, quando você entende, você deixa de fazer aquilo. Porque você entendeu. Você saiu do saber e passou para o entender. Porque quando você entende, você ganha responsabilidade. Você ganha conhecimento do assunto. Você ganha maturidade. E aí você deixa de praticar tal coisa. Igor, é possível alguém entender e ainda continuar no mesmo erro? É possível. Mas essa pessoa, ela já está afrontando ao próprio Deus. Ou, vamos dizer assim, ao seu Senhor. A pessoa, ela entendeu que é errado o trabalho dela ficar mexendo no celular. Isso é uma coisa comum hoje em dia. É errado ficar mexendo no telefone no trabalho dela. Todo mundo aqui mexendo. É errado. Ela entendeu que é errado.
mas ela continua mexendo. O que ela está fazendo? Ela está afrontando o seu patrão. E o seu patrão pode tomar uma atitude drástica. No começo ele só sabia que não podia, mas ele falou, pô, vou tentar, ninguém falou nada. O patrão veio e chamou, pô, cara, não pode mexer no telefone não. A primeira fala convida a pessoa ao entendimento. Aí agora ela passa a entender. E aí, se ela fazer de novo, ela vai estar afrontando o seu senhor, o seu chefe. Só que de tanto se repetir isso, muitas pessoas foram feridas. Pessoas dentro e fora da igreja. Porque quando elas... Perdão, gente. Porque quando elas se apresentam dentro de uma instituição, de um templo, quando elas chegam lá, às vezes existem muitas regras, existem muitos requisitos, existem muitas tradições que devem ser cumpridas, que devem ser estabelecidas. E aí, pelo fato da pessoa não saber lidar com isso, ela não ter um conhecimento maior sobre isso, elas acabam sendo feridas. Porque elas nunca entendem qual é a forma certa de adorar. Ela fala, já fui daquela, e eu não sei porque cada um me diz uma coisa. E aí a moral da história é que a pessoa fica ferida. E aí quando você faz um convite para uma pessoa dessa, você chega para ela e fala assim, pô cara, vamos congregar, vamos lá no templo, vamos ser igreja lá. A pessoa chega para você e diz o seguinte, eu já ouvi isso, eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Eu não preciso de igreja. Eu sou o templo. Cara, de certa forma, quando ela diz eu sou a igreja, ela está certa. Você é a igreja. Você é o templo do Espírito Santo. Você é o templo onde ele faz morada. Igreja significa, no dicionário atual nosso, ele significa o seguinte, que é a comunhão de alguns cristãos. É quando alguns cristãos se reúnem, isso é igreja. De maneira organizada ou não? Na palavra original, igreja, é eclésia, que significa chamados para fora, chamar e fora. Existem algumas pessoas que pegam esse significado e elas banalizam qualquer tipo de relacionamento da pessoa num prédio adorando a Deus, quando isso não é verdade. Nós podemos adorar a Deus também em prédios, em casas, em templos. Nós podemos adorar a Deus aonde a gente quiser. Não foi isso que Jesus falou? Mateus capítulo 18, versículo 20. Mateus 18, 20. Não foi isso que Jesus falou? Mateus capítulo 18, versículo 20. Aonde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei presente no meio deles. Ou seja, Igor, então tu está querendo dizer para mim que nós aqui estamos sendo igreja? Estamos. Nós estamos sendo igreja. Não existe nessa terra um lugar santificado, não existe. Não existe um prédio santo, não existe um altar santo, não existe. Esses lugares aonde a igreja se reúne é apenas um prédio. Exemplo, a gente está se reunindo aqui. Esse lugar aqui é santo? Não é. A gente vai embora depois e esse lugar vai ficar aqui e vai ser um lugar normal. Mas o que está acontecendo hoje em dia? Entendo? O que eu estou querendo dizer é,
a verdadeira adoração. Eu quero trazer para a nossa vida aqui nesse momento entendimento a respeito da verdadeira adoração e por que muitas vezes nós não conseguimos entregar uma verdadeira adoração ao Pai. Porque muitas das vezes nós estamos presos à religião, à religiosidade, ao sistema que impõe sobre nós que nós devemos cumprir assim, assim e assado, que a gente deve fazer assim para se chegar a Deus, que tem que fazer assim, tem que fazer assim, tem que esticar. Não, você não precisa de nada disso. Você não precisa de nada disso. O seu contato com Ele é direto. O véu, ele foi rasgado. O véu, ele foi rasgado. Não existe mais outro intermediador. Aleluia. Não existe. Sabe o que a religião diz? Para mim, para você? É num lugar X que se adora a Ele. Aí, muitas pessoas sem entendimento acreditam que é só naquele lugar X que elas podem adorar a Deus. E na casa delas é o inferno. Não. Para você poder adorar a Deus, você tem que cumprir alguns rituais. Você não precisa cumprir rituais nenhum. Você não precisa jogar água ali, o óleo ali. Você não precisa fazer nada disso. Como eu falei, o seu contato é direto. Ah, você tem que seguir essa... Tem que botar uma roupa aqui ou uma roupa aqui. Ó, você tem que se vestir dessa forma aqui, porque essa forma aqui, é claro, a gente tem que entender a decência e o limite do ser humano. Mas Deus não está preocupado com a forma que você vai se vestir. Entenda uma coisa, eu não estou afrontando nenhuma denominação, seja ela cristã, seja ela espírita, seja ela... Eu não sei quais as outras que existem, de feitiçaria, eu não estou afrontando nenhuma delas, porque o que eu estou falando aqui é universal, é para tudo. As pessoas acham que esse tipo de mensagem é uma mensagem só para as igrejas evangélicas. Mas se você for lá na macumba, você vai perceber que existe um grande ritualzinho lá dentro, dizendo que você tem que fazer assim, 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 assado. Se você for no espiritismo, você vai ver também que existe um certo ritual, uma certa veste, uma certa forma. Jesus, ele está aberto e disponível a todos. Ele é a porta. E Ele nos convida hoje a passarmos por essa porta. Ele está nos convidando hoje para adorarmos a Ele em espírito e em verdade. Porque é por esses que Ele está procurando. É os que adoram em espírito e verdade. Ele encontrou aquela mulher lá, a mulher teve interesse. Ela só sabia, mas ela passou entendimento por quê? Porque Jesus colocou nela o entendimento da verdadeira adoração, como é que ela deveria adorar. Ela levou para o seu povo. Ela transmitiu entendimento para o seu povo da verdadeira forma que se deve adorar. O povo se converteu. Da mesma forma, somos nós. Deus nessa noite está trazendo entendimento para a minha vida e para a sua vida, de como nós devemos adorá-lo. Mas para que eu tenho que ter entendimento para poder adorá-lo? Para poder adorar certinho e pronto, acabou? Não, você tem entendimento de como você tem que adorá-lo, para que você possa transmitir para outra pessoa o entendimento que você recebeu. Porque quando você ensina para as pessoas algo que você não entendeu, você torna aquelas pessoas ignorantes. Agora, quando você entende, transmite isso para aquela pessoa, você vai estar passando uma verdade. A pessoa, ela vai adorar com verdade. Ela vai adorar com sinceridade. Ela vai entender por que é que ela está fazendo. Por isso que é adorar em espírito
E é verdade. O nosso templo não é mais físico aqui nessa terra. O nosso templo é no céu. É em espírito que Ele nos convida a oferecermos sacrifícios agradáveis a Ele. Não é através desse homem aqui que eu chego a Deus. Não, é através de Cristo. Jesus é o nosso sumo sacerdote. É Jesus que vai nos levar a Deus, é Jesus que vai apresentar a Ele, ao Pai. De repente, a gente possa pensar assim, mas eu já sei isso. Aqui como eu falei, cara, a questão não é você saber, é você entender. A gente precisa entender isso. A nossa fala, o nosso vocabulário, ele é pequeno. Muitas das vezes, quando se trata de evangelizar alguém, a gente não sabe o que falar. A carta que somos nós, às vezes só tem 3 linhas escritas. Quando Deus queria escrever muito mais coisas em nós, mas nós impedimos, nós rejeitamos, muitas das vezes, quando não queremos ter entendimento. Quando a gente começar a levar o entendimento, a gente está sendo preparado. Nós estamos sendo preparados. Hoje nós somos poucos aqui, mas nós estamos sendo preparados, porque um dia a gente vai levar o entendimento adiante para outras pessoas. Hoje, por enquanto, a gente vai indo de forma individual, mas vai ter um dia que a gente vai ir de forma coletiva. A gente vai invadir, a gente vai chegar chegando e vai tomar posse de uma terra que é nossa. Se todo mundo aqui entendesse a verdadeira adoração a Deus, cara, esse lugar seria outro. Esse lugar seria outro. De repente não haveria mais morte. Partida de um princípio maligno. De uma forma natural sim, mas de partida de um princípio maligno não, porque não haveria espaço para ele. De repente haveria menos corrupção, menos problema. Haveria mais paz, mais harmonia. Você já reparou qual é o nome dos lugares que existe aqui? Praça da Harmonia, Rua do Livramento, Santo Cristo. Tem uma outra. Conselheiro. Tem uma outra. Saúde. Tem um outro que é Cordeiro da Graça. Cordeiro da Graça. Eu não sabia dessa. Eu também não sabia não. Eu fui lá por causa do VLT. Cordeiro da Graça. Na rodoviária, eu fui pro Cordeiro da Graça, era 12, eu falei, esse Cordeiro da Graça é meu. Então assim, existem nomes proféticos, Morro da Providência. Então são nomes proféticos já nesse lugar. Chupeta também. A nossa terra prometida está aqui. Só que por enquanto a gente está no deserto. Aí, tu está dizendo que a gente não dominou ainda não? Tu está dizendo que existe uma potestade maligna ainda reinando aqui? Cara, a gente tem que ser sincero. Ainda existe. Ainda existe um governo das trevas cegando muitas igrejas com a sua forma de expressar o seu louvor e a sua adoração a Deus. Existe a potestade governando, abraçando um monte de jovens, um monte de família, fazendo tudo sempre se repetir. É sempre o mesmo filme. Tem 3 aqui na esquina aqui. Morreu um, vem outro pra cá, fica até de novo. E assim vai. É o pai, é o filho, é o outro, é o neto. Aí vai. Eu já ouvi, cara, um dizer pra mim assim, eu não vou seguir esse
caminho. Meu irmão é maluco. Você sabe onde é que esse garoto está hoje? Mas, enquanto essa potestade governar, cara, vai ser o jeito dela. Nós ainda não entramos na Terra Prometida, nós ainda não tomamos posse. Amigo, a gente vai entrar nessa Terra Prometida. Ou não. Vai depender da gente. Se a gente vai ficar murmurando, se a gente vai se comportar igual o povo de Israel. Vai depender da gente. De repente, a gente não vai entrar. A gente só vai preparar o caminho para que os nossos filhos entrem. Ah, mas eu não vou... Você está querendo dizer que eu estou trabalhando para uma outra geração? De repente possa ser isso. Ah, pô, mas eu não vou desfrutar. Nós não trabalhamos para desfrutar daquilo ali, aqui. Nós trabalhamos para que uma outra geração venha dar continuidade e outra venha dar continuidade. Porque o mais importante do que o meu prêmio é o estabelecimento do reino de Deus aqui nesse lugar. É a presença de Deus reinar e governar nesse ambiente. Vocês já imaginaram? Eu nunca vi isso aqui. Eu nunca vi isso. Mas vocês já imaginaram um povo? Eu não estou falando duas pessoas não. Estou falando um povo, um bairro ser exemplo para outros bairros, ser exemplo para um outro estado, ser exemplo. Caraca, eu fui lá na Gamboa, cara, fica admirado. A pessoa, geralmente quando ela chega num lugar bom, ela fala assim, como aqui é bom, cara. Tem banco ali, olha, tem farmácia, tem padaria, vou comprar uma casa aqui, o cara compra a casa com esses requisitos. Mas ele, às vezes ele não avalia qual é o ambiente espiritual daquele lugar ali. Hoje nós estamos tratando desse ambiente espiritual. Esse ambiente espiritual que nós devemos governar. Deus está nos convidando a crescer, a amadurecer, a sairmos do leite e começar a comer coisas mais sólidas. Como eu falei, quando você recebe o entendimento, isso traz sobre você responsabilidade. Que responsabilidade é essa aí? A responsabilidade que você recebe hoje é a responsabilidade de ir até Ele através das orações, na sua casa, na igreja, quer dizer, no templo, no seu trabalho, andando na rua, aonde você estiver, através da meditação na sua palavra, através do teu diálogo com Ele. Você fazendo isso, você vai amadurecendo, você vai tendo ainda mais entendimento. Você vai tendo propriedade do que é que você tem que fazer. Porque o objetivo do diabo não é te tirar da igreja. O objetivo do diabo é que você não entenda o seu propósito. Porque se você não entender o seu propósito, você vai ser uma pessoa infeliz. Assim como a bola de futebol de campo foi feita para ser chutada e não foi feita para ser colocada em cima dessa árvore, você foi feito com um propósito. E você precisa cumprir esse propósito. Quando você cumprir esse propósito, cara, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Tenha certeza disso. A felicidade não está nas coisas, em si, no cumprimento do seu propósito. Quero convidar vocês a se colocar de pé.